Fênix, a ilha. Capítulo de número 10. Os alojamentos ressoaram com gritos e risadas, todo mundo enlouquecendo de alegria com o tempo livre. Cal arrastou-se para cima, sentindo como se sua cabeça fosse explodir. Campbell se fora, Rivera se fora. Agora, era como se Otávia estivesse partindo também. Ele ainda precisava avisá-la sobre o lugar, mas aparentemente ela não pretendia voltar a falar com ele algum dia. Queria estar zangado com ela por ter sido agressiva com ele, mas tudo o que sentia era um vazio. Era horrível aquela história toda, e Cal sentia-se terrível pelo que ela havia passado com a mãe e o padrasto. Ross o deteve quando chegou à baia. "Peraí", disse ele. "Não exagera na reação." "Quê?" Cal contornou-o, entrando na baia. Seu armário estava aberto. Suas coisas estavam todas expostas e reviradas. Ótimo. Outro tornado. Quando o pelotão estava fora, os sargentos às vezes entravam e mexiam em tudo. Equipamentos, camas, roupas. Uma vez, haviam empilhado as botas de todo mundo no meio do recinto. Os recrutas tinham levado uma eternidade para separá-las, cada um tentando reaver a sua. "Não parece tão ruim dessa vez." "É", concordou Ross. "Hã?" "Olha para baixo." Pedaços de papel brilhante espalhavam-se feito confete no chão. Cal olhou para cima e viu a superfície nua no fundo do armário onde suas fotografias ficavam. Não. Achou-se diante da destruição e, com as mãos trêmulas, apanhou uma tira fina de papel que mostrava metade do sorriso de sua mãe. Fitou os dentes, olhou para cima. Quem faria algo tão cruel? Parker. Cal deixou a foto rasgada cair no chão. Sua garganta começou a apertar-se, mas, em vez disso, ele apertou os punhos. Melhor derramar sangue que lágrimas. Ross disse: "Cal, espera. Não faça nada estúpido." Cal seguiu para os corredores pisando duro. Tomar uma medalha era uma coisa, mas destruir suas fotos? Eram tudo o que lhe restava de seus pais. E agora já eram. Para sempre. Deu pancadas na porta fechada do escritório dos sargentos instrutores. Nada. Experimentou virar a maçaneta. Estava trancada. "Já rabiscaram o rosto dele", disse Ross, apontando para a foto do pelotão pendurado na porta. A tinta mascarava o rosto de Campbell. "Vão fazer o mesmo com a sua cara, se você não se acalmar. Não vê que está fazendo exatamente o que Parker planejou?" "Me deixe em paz", pediu Cal, retrocedendo pelo corredor. Talvez Parker estivesse nas baias. Ross o seguiu, tentando falar. "Agora não", avisou Cal. Garotos se reuniam na entrada da segunda baia. Cal viu os olhos brilhantes e os sorrisos nervosos, e a raiva que sentia ardeu ainda mais. Parker... A risada soou dentro da baia como o rugido de um monstro. O riso e a crueldade, sempre o riso e a crueldade. Não importava onde fosse, lá estavam, esperando por ele. Seus punhos latejaram com a velha dor. "Peraí", disse Ross. "Estou implorando." Cal ignorou o garoto menor e mais fraco. Desde a chegada à Ilha Fênix, havia evitado situações que teria enfrentado no passado, temendo meter-se em encrenca, ansiando por uma ficha limpa e um futuro normal. E a cada vez que fizera isso, eles se odiaram um pouco mais. "Para!" gritou uma voz aguda dentro da baia. Um dos garotos, parados na entrada, riu nervosamente. Cal empurrou. Ao passar por ele e viu o pronto-socorro no chão, soluçando, Parker não estava lá. Era Decker, o caipira de olhos esquisitos e seus puxa-sacos, que estavam ao redor do menino ruivo, rindo. Cal começou a se aproximar deles. "Fique fora disso", aconselhou Ross. "É exatamente o que Parker quer." Cal hesitou, rilhando os dentes. Uma parte de sua mente, um tímido sussurro no fundo, dizia que Ross estava certo. Não podia lutar. Não agora, com as ameaças insinuadas pelo diário. Tudo estava em jogo.
sua liberdade, sua vida inteira. Aquela palavra mágica, limpo. Decker empurrou o pronto-socorro com a bota. Agora, imite um carro. Vrum! Fez pronto-socorro entre lágrimas. Decker abaixou-se e deu um puxão na cueca de pronto-socorro, expondo-a. Deu uma freada. Pronto-socorro gritou e caiu de cara no chão. Os valentões rugiram risadas e Cal entendeu. Estavam empurrando o pronto-socorro rumo ao limite. Não ligavam para o que ele sentia. Só queriam dor. Dor e poder. Belo poder, pensou Cal. Quebrar a resistência de um menino que já estava quebrado quando chegou aqui. Sentiu ódio por aqueles caras. Com sua fraqueza, pronto-socorro tentou lutar. Para, por favor, para. E mais risadas. Faz um cachorro, ordenou Decker. Pronto-socorro emitiu um latido sufocado. Mais alto, mandou Decker. Vocês ganham tempo livre e é assim que aproveitam? Gritou Cal. Decker ergueu o olhar, os olhos azuis, gélidos, cintilando. Cal continuou. Deixa ele em paz. Decker sorriu. O que foi, Hollywood? Ele era baixo e forte, talvez uns 5 quilos mais pesados que Cal. No máximo 7, com músculos sugerindo que havia passado a maior parte da infância manobrando máquinas pesadas. Apenas fitou com os olhos repletos de diversão e fúria, esperando que Cal tomasse uma atitude. Cal relanceou para os outros, medindo-os. Os outros 3 se envolveriam se ele avançasse, mas a luta em si se resumiria a Cal e Decker. Se isso ia mesmo acontecer, Cal sabia que precisava ir com tudo. A situação seria decisiva. Do contrário, Decker se tornaria uma sangria lenta em sua vida. Era agora ou nunca. Estamos tentando motivá-lo, disse um dos garotos. Alguém riu. Decker só continuou fitando com uma terrível expressão de satisfação no rosto. Era um senso de humor frio que Cal já vira em outros valentões. Os mais durões. Os realmente autoconfiantes. Psicólogos e professores diziam que os valentões eram inseguros e covardes. E claro, alguns eram mesmo. Mas caras como Decker, que tinham aquela expressão nos olhos, não eram nem inseguros nem covardes. E não estavam só fingindo para chamar a atenção. Caras como Decker eram confiantes e durões, e maus até os ossos. Feriam as pessoas porque gostavam de causar dor. O sujeito andava provocando Cal durante semanas, tentando obter alguma reação dele. Mas Cal não tinha medido a isca. Agora, isso. Os olhos de Decker brilhavam, cheios de interesse. Enquanto isso, pronto-socorro olhava para Cal com ar suplicante. Sua boca se retorcia em formas esquisitas e o rosto estava vermelho e lavado em lágrimas. Um alvo natural. Cal não gostava do garoto, não tinha razão para gostar dele, mas não podia simplesmente deixar esses caras arruinarem o coitado assim. E Decker sorriu. Por que você se importa? Também não gosta dele. Dá para ver isso nos seus olhos. Decker não era estúpido, era apenas mau. Olha, disse Cal, estamos todos juntos nisso. Eles estão tentando nos quebrar. Não precisamos fazer o mesmo uns com os outros. Decker endireitou o corpo. Eu estava me perguntando quando é que você ia tomar uma atitude. Gesticulou na direção de pronto-socorro. Chega junto. Vem se divertir. O pronto-socorro vai imitar um macaco. Deu um passo na direção de Cal, que retrocedeu. Decker era um lutador. Cal havia visto prensar uns caras na baia dos fundos. Então, queria manter as costas num espaço amplo. Queria ter espaço suficiente para se mover. Não gostaria que Decker o agarrasse. E Decker sorriu. Calma aí, Hollywood. Tá meio nervoso, né? Garotos riram, reunindo-se ao redor deles. Davis e seus comparsas entraram na sala, aguçando os olhos e fazendo barulho. Ross chegou mais perto, balançando a cabeça. Decker se voltou para os amigos. Já viram alguém tão nervoso?
Um dos puxa-sacos de Decker, Strude, começou a andar em direção a Cal, que ergueu a mão. Se segura aí, Strude. Aqui, vamos apertar as mãos, disse Decker. Deu um passo à frente e esticou o braço grosso, com uma mão quadrada e forte. Não, valeu, respondeu Cal. Se apertasse a mão de Decker, seria jogado no chão em meio segundo. Já vira esse gesto de praxe usado por lutadores antes, e não era sua especialidade. Só deixe o moleque em paz, e me deixe fora disso. Exclamou alguém. E me deixe fora disso, zombou Strude com uma voz aguda. Cal ignorou, mantendo os olhos em Decker. Olha, você sabe que tenho razão. Se a gente lutar, os sargentos vão surtar. Eles ficam esperando algo assim acontecer e depois crucificam todo mundo. Cal rapidamente olhou de relance para o resto do quartel. Então disse a Decker: Você e eu vamos ficar com a pior parte. Vão fazer de nós um exemplo, mas todo mundo vai receber punição. Parker vai castigar todo mundo, tirar nossos privilégios e manter a gente na fase vermelha. Sabe que estou certo. Se quiser fazer isso, vamos fazer depois. Só nós dois, em algum lugar onde não sobra encrenca para mais ninguém. Eu não... Você fala demais, rosnou Decker. Acho que é só isso que sabe fazer. Fez um movimento com a cabeça e a mão de alguém, agarrou o braço de Cal, que reagiu instintivamente. Abaixou-se de uma vez, recuando, e livrou o braço. Strude o atacou. Cal se esquivou e contra-atacou, com um soco direto, acertando o garoto na ponta do queixo, o que fez a cabeça dele girar. Então, em vez de golpear Strude com a mão direita, empurrou o peito do oponente com o braço rijo e esticado, e lançou-o contra Decker, que estava finalmente vindo para cima dele. Mais baixo e movendo-se rápido, Decker colidiu contra Strude, como o jogador de futebol americano que se joga contra o zagueiro da equipe adversária. Olhou de relance para Cal, acima, e ergueu as mãos espalmadas, numa espécie de finta atirando-se para debaixo, mirando as pernas dele, pretendendo jogá-lo ao chão. Cal pulou. Decker passou voando por baixo dele. Cal virou-se e o lado de sua cabeça explodiu em dor. Instintivamente, levantou as mãos, encolheu os ombros e enterrou um gancho de direita no estômago do atacante. Strude arfou, sem ar, e se dobrou ao meio. Outra briga havia começado, a poucos metros deles. Ross estava no chão, engalfinhando com um deles. Outro valentão os rondava, na intenção de chutá-lo. Cal avançou para eles, mas alguém o agarrou pelas pernas. Uma voz aguda berrou: Peguei ele! Peguei o Hollywood para você! Tinha sido pronto-socorro. Pronto-socorro! Dentre todas as pessoas. Ross gritou: Cuidado! E Cal foi derrubado. Foi um golpe duro. Caiu no chão com um som áspero, ficando sem fôlego, com o baque. E antes que pudesse rolar para longe, Decker passou um braço em volta das pernas dele, controlando-as, e começou a agir por cima dele, apertando os braços fortes em volta de Cal, enquanto prosseguia, como uma jiboia envolvendo a presa. A multidão uivava de prazer. Decker disse algo que Cal não pôde entender. Cal se apoiou num cotovelo e Decker balançou o grande punho fechado no ar acima dele, recuando a mão para se desferir um soco. Cal nem tentou bloqueá-lo e não se incomodou em lançar um dos seus. Em vez disso, quando o punho de Decker veio ao seu encontro, ele tensionou os músculos do estômago, jogou a parte superior do corpo para cima e mandou a cabeça para frente com toda a força que pôde reunir. O soco esfolou sua orelha, mas o topo da cabeça chocou-se contra o rosto de Decker, acertando-o feito uma marreta bem no meio dos olhos. A cabeçada atordoou Decker e abriu-lhe um corte na ponta do nariz. Cal balançou-se, levantou-se e torceu o valentão até jogá-lo para baixo, invertendo a posição. Adoraria deitar 1000 socos na cara estúpida de Decker,
mas não queria cortar nem quebrar os nós dos próprios dedos. Então, em vez disso, agarrou as orelhas do oponente e desceu com força a cabeça dele no chão de ladrilhos, 1, 2, 3 vezes. Era tarde demais para ficar longe da encrenca. Tudo o que podia fazer agora era ensinar uma lição a eles. Fazê-los entender. Era tudo o que tinha. A multidão torcia e gritava, pedindo sangue. Eu lhe disse para deixar isso para lá, rosnou Cal, segurando a cabeça de Decker novamente. Dessa vez, em lugar de empurrá-la contra o chão, ergueu-a pelas orelhas e a acertou com outra cabeçada. Os olhos do oponente rolaram, ficando brancos. O nariz era um chafariz de sangue. A raiva consumia Cal. Ficou de pé e ergueu Decker consigo. O garoto cambaleou, quase inconsciente. Cal sacudiu. Ainda acha que eu só sei falar, seu caipira cretino? Decker levantou um punho. Ah! Gritou Cal. Vai me dar um soco? Virou o corpo inteiro ao desferir um direito no queixo que fez a cabeça de Decker virar-se para trás, como um estalo, lançando-se sobre o leito mais próximo. Caiu do outro lado, os pés suspensos na cama, e lá ficou, imóvel. A multidão parou de gritar. Cal voltou-se para encará-los, vagamente consciente de Strude, que saíra correndo e gritando. Precisava agir rápido agora. Precisava deixar sua marca, mostrar a todos com quem estavam lidando. Era tarde demais para qualquer outra coisa. Os dois puxa-saco restantes, Funky e Kilson, recuaram, mãos erguidas. Cal viu Davis olhando tudo com grande interesse e sorrindo. O resto da multidão observava de olhos arregalados, retrocedendo também. Colocando-se diante dos puxa-sacos, Cal gritou: Por que você sempre tem que provocar? Ergueu o braço esquerdo com velocidade alucinante e invadiu a guarda lamentável de Funk. Dessa vez, Cal deixou a mão aberta e a palma estalou alto no rosto do garoto. Funk gritou e cambaleou. Tá gostando? Ainda com a mão esquerda, lançou 3 tapas rápidos, um atrás do outro. Plefe, plefe, plefe. E depois esbofeteou tão forte com a direita que Funk caiu. As palmas de Cal queimavam. Ele sorriu diante da dor. Kilson fugiu. Ross lançou-se contra ele num salto baixo e o valentão perdeu o equilíbrio, caindo estatelado no chão. Cal pulou por cima de Ross, levantou Kilson pelas costas da camiseta e da calça e meteu a cabeça dele numa estante de sapatos com um estrondo. Deu um chute na barriga dele e Kilson soltou um grito agudo. Cal encarou o resto do pelotão. Se alguém de vocês quiser incomodar alguém, disse, e respirava com dificuldades agora, não pela fadiga, mas pela fúria. Incomode a mim, entenderam? Se eu pegar vocês perturbando mais alguém, vou dar uma surra pior que essa. Ele procurou Davis na multidão e olhou nos olhos. Temos algum assunto para resolver? Você e eu? Davis balançou a cabeça negativamente, exibindo um sorriso torto. Já tá resolvido, mano. Cal virou-se e apontou para o pronto-socorro, que estava chorando outra vez. E você? Você é um merdinha patético. É isso que é. Derrubar alguém que estava tentando ajudá-lo? Eu devia arrancar seus dentes na porrada. Mas você não vale o esforço. Não tem coração. É só um vagabundo que morre de medo dos valentões. Então, uma voz profunda ressoou. O que está acontecendo no meu quartel? O sargento Parker entrou na baia, trazendo algo que parecia um desses babyliss que as garotas usam para fazer cachos no cabelo. Olhou para os garotos no chão e depois para Cal. Strude estava atrás dele, falando sem parar. Então Parker apontou para Cal com um instrumento em forma de bastão. Agora você vai pagar, Hollywood. Se prepare para tomar uns choques. Chicoteou o ar com o bastão em um arco azul de eletricidade. Precipitou na ponta. Este é o meu eletrocutor. 500 mil volts. Eu uso com vagabundos atrevidos como você, delinquentes que se acham espertinhos
e pensam que podem entrar aqui e fazer as coisas do seu jeito. A merda com isso, pensou Cal, olhando para o eletrocutor. Foram eles que começaram, sargento instrutor. Não lhe fiz nenhuma pergunta, Hollywood. Andou na direção dele. Atenção! Descansar! Cal obedeceu à ordem, afastando as pernas e dobrando as mãos umas sobre as outras até a cintura, mas falou sem que lhe fosse ordenado, dizendo: rasgou minhas fotos, não foi? Calado, Hollywood, ordenou Parker. Ele avançou lentamente. A arma de eletrochoque reluzia e crepitava. Sargento instrutor, falou Cal, atendo-se ao protocolo. Soldado raso Freeman solicita permissão para falar, sargento instrutor. Permissão negada, respondeu Parker. E Cal nunca tinha visto um sorriso mais cruel. Esse cara era o valentão supremo. Um homem que faria pessoas em período integral. Cal sabia que campos de treinamento de adolescentes enchiam suas fileiras com sargentos instrutores rejeitados, caras que foram afastados do exército ou da marinha. Se haviam sido expulsos por serem cruéis demais ou apenas afastados, estavam tão irritados por causa disso que tinham vontade de passar uns 10 ou 20 anos maltratando garotos. Qualquer que fosse o caso, Cal soube aqui e agora que Parker era como um astro do rock entre esses monstros do fundo do poço. Esses valentões profissionais, e estava prestes a obter um pouco de diversão. E algo mais. Cal pôde ver nos olhos dele. Parker não queria apenas ferir Cal, queria matá-lo. Agora, vamos ver se você é mesmo durão, Hollywood. Se conseguir continuar nessa posição enquanto é eletrocutado, eu dou um choque só e a gente encerra o assunto. Os músculos de Cal se retiçaram. Mas, se gritar ou sair da posição, bom, daí vai tomar mais um choque. Sargento instrutor, recomeçou Cal. Permissão negada, rosnou Parker. Estava bem na frente de Cal, agora fulminando-o. Cal forçou-se a não encarar o homem, forçou-se a não abandonar a posição. Pensando nas fotografias rasgadas, quis acertar Parker com um gancho forte, forte o bastante para enterrá-lo na parede antes mesmo que aquele chapéu de urso Smoker tivesse tempo de cair da cabeça dele. Mas não o fez. Era um momento crucial. Se entregasse tudo agora, Parker o mataria. Acabaria literalmente com sua vida. Parker levantou o eletrocutador entre o seu rosto e o de Cal. A coisa estalava, parecendo rir, brilhando, azul. Cal olhou sempre em frente. Está com medo, Hollywood? Não, sargento instrutor. Mentira. Por que está tremendo, então? Estou bravo, sargento instrutor. Essa situação toda é injusta e eu não mereço ser punido, sargento instrutor. O senhor destruiu minhas... Não quero ouvir a história da sua vida, Hollywood, berrou Parker. Só quero que todo mundo aqui entenda o que acontece com espertinhos que não seguem as regras. Lembrem-se, se sair da posição ou gritar, toma outro choque. E outro, e mais outro, até você morrer ou eu ficar entediado. E também não vá mijar nas calças. É o que a maioria faz. Isso é besteira, bradou uma voz atrás de Parker. Freeman não fez nada de errado, sargento instrutor. Foi Decker quem começou. Ross. Cal viu o pequeno amigo parado lá. O nariz sangrando, as mãos estendidas, parecendo tudo menos um soldado. O baixinho era corajoso, mas Cal desejava que ele calasse a boca antes que acabasse se machucando também. Tudo que um cara como Parker queria era dor. E uma vez que tivesse apertado o botão, só podia piorar. Mais dor, e mais dor, e mais dor. Vá pro chão e pague 30, Ross, mandou Parker. Isso é absurdo. Aqui não é o exército de verdade. E... agora são 50 flexões, Ross. Você não vai falar de novo, a menos que eu fale com você.
Voltando-se para Strude, disse: Você, linguarudo, garanta que ele faça todas as 50. E se ele trapacear, dá um pontapé nas costelas dele. Sim, sargento instrutor, respondeu Strude. Virou-se na direção de Ross, que já estava se posicionando. Voltando-se novamente para Cal, Parker disse: E aqui vamos nós. Cal tentou se fortalecer. Não grite, pensou. Não abandone a posição. E não bata nele. Não importa o que faça, não bata nele.